vocês são os mocinhos ou os bandidos? Aí o Joe responde pra ela assim, depende do século. Depende do século. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, nós estamos na segunda temporada deste podcast, no 41º episódio. O que nós estamos fazendo nessa segunda temporada? Fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras, peças de conteúdo que nos ajudem a refletir sobre a vida, sobre a nossa conduta, sobre a nossa postura, sobre o nosso desenvolvimento de uma versão melhor de nós mesmos a cada dia, que na minha humilde opinião, na minha humilde visão acerca da nossa vida, é o que nós estamos fazendo aqui neste planeta. A gente veio pra cá para poder aprender e progredir de alguma forma. Nesse meio do processo, a gente se melhora e também contribui para que o mundo se torne um lugar melhor. Essa jornada linda, maravilhosa, chamada de autoconhecimento, ela pode ser iniciada ou trabalhada de diversas maneiras diferentes. Eu, particularmente, gosto muito de extrair aprendizado, sabe? De extrair coisas para minha vida de filmes e de coisas que eu assisto. Filmes, séries, documentários. Cada coisinha que eu tenho contato, assim, sabe? Que me faz abrir, às vezes, uma brecha para uma realidade ou para um cenário que talvez eu não tivesse me atentado antes, né? Ou para uma realidade que talvez seja tão distante da minha realidade. Isso, na minha visão, contribui para que eu tenha um mapa de mundo cada vez mais ampliado, uma visão de mundo cada vez mais expandida. E com isso eu me torno uma pessoa mais empática, que consigo me colocar mais no lugar de outras pessoas por conseguir visitar realidades que talvez eu não tivesse visitado ou não tivesse tido a oportunidade de visitar se eu não tivesse tido contato com determinadas peças de conteúdo, né? Sejam filmes, documentários, minisséries, enfim. E esse filme, essa semana, aí vem a pergunta, né, que vocês vão fazer. Renata, mas espera, tá, beleza. É legal, às vezes, quando você pega uma minissérie, ou um filme, baseado em fatos reais, né, ou que conta um pedaço da história, que conta um trecho da história. Gostamos desse tipo de conteúdo? Muito, muito. E já tivemos, inclusive, vários aqui, né? Madame C.J. Walker, Nada Ortodoxa, Escritores da Liberdade, todos esses são baseados em fatos reais, né, ou pelo menos inspirados em fatos reais, alguns baseados, alguns inspirados, e já tivemos filmes também que não, né, que o roteiro foi todo, enfim, criado, mas que retratam de alguma forma coisas que acontecem na nossa vida, como, por exemplo, o Estagiário. Eu acho que no Estagiário eu ainda a gente tava fazendo reflexão só com posts no Instagram, né, que, aliás, é Renata Simões e Yellow Black, é o mesmo perfil do TikTok, né, enfim. E aí, na época do Estagiário, eu acho que as reflexões estavam única e exclusivamente através de posts, e dos posts e das lives que a gente fazia lá das manhãs disruptivas. Eu ainda não tinha retomado o podcast com esse formato de a gente fazer esse tipo de reflexão. Mas, enfim, já tivemos inúmeros filmes e minisséries com essa pegada, baseado ou inspirado em fatos reais. E aí, essa semana, Renata, você me vem com um filme de ação e ficção científica. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Um filme maravilhoso. E aí, essa semana, você vai ver o poder que nós temos de viajar e voltar para nossa vida. De ir lá do outro lado e trazer para nossa vida e falar assim, cara, não é que... É lógico, a gente tá falando de uma história de ficção. Old Guard é um filme maravilhoso. Eu amei, obviamente, senão eu não estaria aqui indicando pra gente poder trocar uma ideia. Eu achei um filme muito massa, tem uma trama muito massa. Pra quem gosta de filme de ação, eu gosto de filme de ação. As cenas de ação são muito legais. Pra quem gosta de ficção científica, eu particularmente adoro ficção científica. Então, assim, juntou um monte de coisa. É um filme que
Obviamente, a gente não vai poder pegar a história do filme e falar assim, vamos analisar a história do filme, mas existem trechos e existem falas que a gente consegue pegar ali a humanidade dos personagens, e é isso que a gente vai trazer aqui pro podcast, é simples assim. Então vão ter trechos, vão ter pedaços que a gente vai pegar para poder fazer as nossas reflexões. É claro, a gente faz isso, já é assim que a gente faz, né? Só que a gente também faz pegando trechos dos filmes, dos documentários, das minisséries, enfim, e refletindo. E o filme, às vezes, como um todo, traz alguma coisa, né? O Old Guard, o filme como um todo, ele é um filme de ação e ficção científica. Ponto. Mas trechos do filme trazem muita humanidade e muita coisa que a gente pode trazer pra vida da gente. Deixa eu falar, o filme Old Guard já é um dos filmes mais vistos da Netflix, né? Não sei se vocês já chegaram a ver os dados do filme, tá? Assim, tipo, estourou. E eu fiquei me perguntando, porque quando eu assisti o filme, eu achei o filme muito massa. E algumas cenas do filme, eu já ia falando, podcast, vai rolar de fazer podcast, vai rolar de fazer podcast e decidi que ia colocar no podcast. Porque, sabe uma das coisas que eu fiquei pensando? Cara, por que será que esse filme estourou desse jeito? Fiquei me perguntando e fiquei remoendo. Eu falei, cara, por quê? Por que será que esse filme tá sendo tão assistido? Por que ele tá tendo tantas reproduções no mundo inteiro? Ele não tá só no top 10 do Brasil, não. É um dos filmes já mais assistidos. Eu acho que ele já entrou pro top 10 da Netflix. Dos filmes mais assistidos da plataforma de streaming. Então, assim, tá... E eu fiquei me perguntando, cara, por que será? E na boa, velho, sabe o que eu enxergo no filme? E que eu achei isso muito massa e já é pra gente poder começar as nossas reflexões aqui conversando sobre isso. O filme, ele apresenta diversos personagens de núcleos diferentes. Vamos pensar em termos da sociedade, certo? A sociedade que a gente vive hoje, né? Que tem núcleos e perfis de vida tão diferentes. E a gente precisa conviver junto. Cara, é ponto, sabe? Ninguém é igual a ninguém. O estilo de vida de uma pessoa vai ser diferente da outra, e da outra, e da outra, e da outra. O perfil de núcleos familiares, o perfil de berço, né? O perfil de vida, o perfil de história. Somos muito diferentes e tão iguais no final das contas, né? Porque viemos da mesma essência e material, retornaremos para o mesmo lugar, somos todos oriundos da mesma fonte, mas com caminhos e trajetórias tão diferentes. Somos uma grande família composta por membros tão diferentes, mas no fundo, nós somos todos irmãos de jornada, de caminhada. E isso, pra mim, olha o tanto de viagem que eu consegui fazer, tá? E que eu vou convidar vocês a fazerem, puxando isso pra nossa vida e pra nossa jornada aqui, nesse planeta, nessa encarnação, nessa trajetória nossa. Então, o que eu consegui enxergar isso, sabe? Diversos núcleos convivendo juntos, conversando, numa missão juntos. E aí, o que eu falei, cara, isso foi muito massa que eu achei que foi colocado no filme. São diversos núcleos diferentes, né? Pessoas com perfis e com estilo de vida diferentes, né? Talvez com origens diferentes, mas isso não é o centro da questão. E eu falei, cara, isso foi genial. Então você tem uma protagonista, primeiro a gente já começa com uma protagonista mulher, né, que luta, que mostra, que traz toda essa parte da força, né, não só da força bruta, não, cara, não é isso, sabe, a gente precisa ir um pouco mais, a gente precisa ir um pouco além, eu quero te convidar a ir um pouco mais comigo, e um pouco além. Não é só essa questão de, agora vai colocar todas as mulheres como protagonistas, não é isso. Não é isso, não é sobre isso, mas é sobre mostrar que ocupamos lugares diferentes, podemos ocupar papéis diferentes e a gente vai caminhar junto.
E eu acho que no fundo é sobre isso, sabe? Então, tipo, beleza, a gente tinha lá uma mulher que tava no papel ali da líder daquele grupo de guerreiros, né? Que eram guerreiros milenares, imortais e tal. E quem era a líder ali daquele grupo era uma mulher. E independente, era uma mulher, beleza. E aí, dentro desse núcleo, né, aonde temos essa mulher, nós temos ali todas as... Não vou dizer todas, né? Porque falar todas é complicado, mas nós temos diversas questões que hoje já estão sendo, né, debatidas na sociedade, mas a gente precisa continuar conversando abertamente sobre isso, que são os diversos núcleos que convivem. Né? Então, a gente tem uma mulher que traz toda a força dela, né, que traz toda a capacidade de estar à frente, de liderar, de conseguir estar ali naquela posição. A gente tem um casal de homens, né, que estão ali, que não são simplesmente namorados, e a gente vai conversar sobre isso aqui ao longo da semana também, né, são duas pessoas que se amam e que optaram por ter uma jornada juntos. Ponto. Só que isso não é uma questão central, sabe? Tipo, ok, é normal, isso faz parte e a gente precisa conviver e caminhar juntos. É o amor na frente. E é muito massa a cena e o contexto que isso é colocado. A gente vai ter um episódio só pra falar sobre isso, mas é um dos núcleos e é uma das questões que aparecem ali também ao longo do filme, né? E aí nós temos uma outra menina que vem integrar o grupo de guerreiros, que é uma menina negra, que era uma Marine, né, que era uma integrante do exército que estava lá no Afeganistão e tal, e aí ela vem pro núcleo. Então ali nós temos diversas questões que são colocadas, né, a mulher à frente de uma posição de liderança, um casal de homens gays, uma menina negra que vem fazer parte e todo mundo convivendo junto do jeito que tem que ser, só que nenhuma dessas questões é foco. Isso é que eu achei muito bacana. Não é o foco. Não é o foco a gente falar do casal de homens. Não é o foco da gente falar da mulher na posição de liderança. Não é o foco da gente falar da menina negra que veio e integrou o grupo. Não é. Nada disso é foco. Sabe por quê? Porque tudo isso é normal. E eu achei isso genial. Tudo isso é tão sutil e é tão normal, leve e natural. Natural, eu acho que talvez seja a palavra melhor para ser usada aqui. Tudo isso é tão natural e precisa conviver harmonicamente, todos convivendo harmonicamente, do jeito que tem que ser. E nada disso foi uma questão central do filme. É outra coisa, é outra história. É a luta ali dos guerreiros e como que eles vão ser capturados para poderem fazer os testes, para poder entender o que é aquilo, o que é a imortalidade deles, como que isso funciona. Será que o código genético deles pode ser mapeado ou não? E aí a luta deles para fugir das pessoas que estavam querendo realizar esses testes, esses estudos. E ali vai se desenrolando a trama do filme. Só que enquanto a trama do filme se desenrola, esses são os personagens que são os nossos personagens hoje, na nossa sociedade, do jeito que a gente vive hoje. E que a gente precisa entender que tudo isso é natural e que para a grande engrenagem girar, né, com paz, com harmonia, com amor, com tolerância, a gente precisa aprender a conviver com a naturalidade que isso tudo requer. Né? Então isso foi, assim, para mim, uma das coisas que eu achei muito massa. E aí uma cena... falando disso, né, falando de coisas que acontecem e que a gente vai levando com naturalidade, hoje é dessa forma, né? Então, nós estamos no ano de 2020, no século 21, pelo amor de naná, né, gente? Tem gente que ainda não consegue levar todas essas questões com naturalidade. Mas tá na hora de começar a levar essas questões com naturalidade, porque não tem, é natural, precisa ser natural. E a gente precisa caminhar com naturalidade, convivendo com todos esses perfis, com todos esses núcleos, juntos e em harmonia. Hoje é uma das nossas grandes lutas, vamos dizer assim, né, no século XXI, de conviver dessa forma, né, e de passarmos essa mensagem adiante, né, da importância de nós levarmos essa mensagem para o maior número de pessoas que a gente conseguir, acima de tudo, através dos nossos próprios atos, né? Não é gritando, a gente fala isso demais aqui, não é gritando, não é querendo mudar o outro, não. Nós
Nós nos mudamos primeiro, e aí a gente começa a ter uma conduta diferente. Nós começamos a conviver com a naturalidade que tudo isso requer, que a nossa postura seja dessa forma. Né? Mas aí a gente está falando de hoje. 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, não era essa a realidade. Não era. Muitas das coisas que a gente vive hoje, há pouquíssimo tempo atrás, eram tabus, assim, gigantescos. E muitas vezes as pessoas agiam de uma determinada forma porque elas não conseguiam lidar com determinadas questões. E aí, por não conseguir lidar com determinadas questões, as pessoas agiam de uma forma que talvez não fosse a forma correta, mas no fundo, elas achavam que estavam agindo de uma forma correta. E em relação a diversas questões, podemos citar desses próprios núcleos, né? De uma mulher que saía de casa para trabalhar, e aí era julgada, era apontada, era, né, 20, 30, 40 anos atrás, era um absurdo, né? Isso não era bem visto. A mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, né? Não era assim? Isso era normal na época dos nossos avós. Isso era normal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que é normal? Normal é você fazer o que te deixa feliz. Você gosta, te faz feliz se dedicar à sua casa, aos seus filhos, e vocês têm um acordo na sua casa. Tá tudo certo. Se essa foi uma opção sua, tá tudo certo. Se foi uma opção sua e te faz feliz, tudo certo. Não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de empreender, eu gosto de ter empresa, eu gosto de fazer minhas coisas. Então vai. Hoje é o que a gente luta para que seja assim. 20, 30, 40, 50 anos atrás, não era dessa forma, era bem diferente. Da mesma forma, pegando um outro núcleo que a gente viu ali, o casal de homens, né? O Joe e o Nicolo. Os dois, cara, se amam, eles vivem juntos, eles estão juntos há milhares de anos, né? Pelo que o filme, e pela história deles, né? Que são imortais. Mas eles já estão juntos em muitas jornadas. Isso acontece com a gente também, só que nós passamos pelo processo da desencarnação e da reencarnação. Eles não passam. Isso pode ser uma conversa para depois, né? Pode ser uma conversa para mais para frente. Mas a gente acaba sempre se reencontrando, né? Nós reencontramos as nossas almas afins e espírito não tem sexo, né? Então, enfim. Depois a gente conversa mais sobre isso. Pegando esse núcleo, por exemplo, dos dois. Hoje é muito natural, né? Você vê pessoas que se amam, casais homoafetivos que optam por, cara, construírem uma vida juntos e viverem juntos. Isso é super natural. Hoje a gente faz parte, é natural e do jeito que deve ser. 20, 30, 40, 50 anos atrás não era dessa forma. Isso era visto de uma outra maneira, ela era encarado de uma outra maneira, né? Vamos pegar a Nile, né? Que é a menina que chega, que é negra, que era a Marine americana e que vem fazer parte dos guerreiros, né? Cara, se a gente pega, por exemplo, Madam C.J. Walker, que a gente falou aqui da minissérie, né? Era uma realidade terrível que os negros viveram. Se a gente olha para a história, a forma como as coisas aconteceram, era terrível. O processo de integração da forma como tem que ser, porque somos todos iguais, foi um processo duro, foi uma construção que foi feita. Então, há um tempo atrás, era de uma outra forma. E aí, eu fiquei muito pensativa nisso, sabe? Olhando para aqueles núcleos, todos diferentes, da forma como eles são. E a condução do negócio de tipo assim, cara, ó, a história aqui é sobre outra coisa. Isso aqui é natural. Isso aqui é natural, são todos guerreiros, a gente tá aqui lutando pela mesma causa. E é isso. Cada um do seu perfil, cada um do seu jeito, e é isso. E aí, assim que a Nile chega no grupo, né, que ela vai integrar o exército, o time, e eles estão lá na casa abandonada, jantando, ela vira e pergunta o seguinte: e aí? Vocês são os mocinhos ou os bandidos? Vocês são os mocinhos ou os bandidos? E aí o Joe responde pra ela assim: depende do século. Depende do século. E o Nicolo vira pra ela e fala: nós lutamos por aquilo
que nós acreditamos ser o certo. Nós lutamos por aquilo que nós acreditamos ser o certo. E eu falei, cara, é isso, né? É isso. Você caminhar na história para trás um pouquinho, e nem precisa descolar muito, né? 20, 30, 40 anos, não é nada, né? É nada. Eu tô com 35, eu falo que, cara, 20 anos da minha vida voaram. Assim, foi um negócio de louco. Outro dia eu era adolescente, tava no colégio, né? Agora nós estamos aí, né? Tanto de coisa que já aconteceu e que ainda tá por vir, mas quando a gente para pra pensar nisso, né? O tanto que a vida da gente vai se desdobrando e o tempo vai passar, é uma das certezas que a gente tem nessa vida, né? Depende da época. O que você tá fazendo vai ser classificado como uma coisa certa ou não. Por quem? Pelas pessoas, pelo mundo lá fora. E aí vocês sabem que quando a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, progresso, aperfeiçoamento e evolução, Renata, eu não consigo dissociar a nossa jornada espiritual desse processo. Porque eu acredito verdadeiramente que nós somos seres espirituais vivendo uma jornada terrena, vivendo uma jornada material, passando pelo processo de reencarnação. Então, eu sempre lanço o meu olhar sobre a nossa jornada espiritual quando a gente fala de processos de desenvolvimento pessoal. Então, assim, é claro que olhando pelo lado espiritual, a gente sempre tem um norte do que é certo. Renata, e qual que é o norte do que é certo? Para mim, é o que faz o meu coração se sentir em paz. Meu coração está se sentindo em paz e é uma parada ecológica. Eu não estou me prejudicando, não estou prejudicando as pessoas ao meu redor e não estou prejudicando o meio e o meu coração me pede para fazer, na minha visão, na minha opinião, é a bússola que a gente segue e que está nos conduzindo para uma jornada, para um caminho de progresso e de evolução. E a recíproca é verdadeira. Tudo que pesa, que aperta, que fere ou a mim, né, aperta o meu coração, me fere a outras pessoas ou fere o meio, é um caminho que eu não devo seguir, é um caminho que eu não devo percorrer, porque ele vai estar me afastando da jornada de progresso e de evolução. Mas não falando do nosso espiritual, das nossas sensações, dos nossos sentidos, falando do meio onde nós estamos inseridos. Os valores que permeiam esse meio, eles vão mudando com o passar do tempo. E o que hoje pode ser considerado uma coisa certa, será que daqui a 50 anos vai ser considerado certo? Será que daqui a 100 anos vai ser considerado certo? A gente não sabe como que as coisas vão se desdobrar. O fato é que a Terra está passando por um processo de regeneração. Ponto. A gente está deixando de ser um mundo de provas e expiações e estamos caminhando para um mundo, para uma morada regenerada. Nós estamos em meio ao processo e a gente vai ver coisa muito doida ainda acontecendo, porque faz parte da jornada, o momento de separação mesmo do joio e do trigo, é um momento onde vamos ver quem que vai permanecer nesse plano, nesse perfil de mundo e quem não vai mais poder continuar aqui. Então, isso está acontecendo neste exato momento. Welcome, sejam todos muito bem-vindos à jornada. Nós escolhemos estar aqui neste planeta, neste momento, vivendo exatamente isso que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que estar firme, se preparar, atravessar todas as adversidades que vêm, que ainda vão vir, que fazem parte da nossa jornada da melhor maneira possível, sempre cultivando os bons sentimentos, os bons pensamentos e a nossa paz interior. O mais importante, não se deixar contaminar pelo que está lá fora e seguindo a nossa jornada, fazendo o que o nosso coração pede para ser feito. Se daqui a 50 anos o que o meu coração está pedindo para ser feito for considerado errado, cara, paciência, eu não posso viajar 50 anos para frente para poder saber se o que eu tô fazendo é isso ou não é. Não tem como. Então, o que a gente pode fazer hoje é, lapidar cada vez mais esses sentidos, sabe? Internos do nosso coração e olhar para a história e aprender, como a gente sempre fala, Porque depende do século, E aí, vocês são bonzinhos ou vocês são os bandidos? Vocês são os mocinhos ou os bandidos? Depende do século. Hoje, em 2020, o que é certo? Como o Nicolo falou, nós lutamos por aquilo que nós acreditamos ser o certo. O que você acredita que é o certo? Lute por isso. Como? Dentro de você. Dentro de você. Quando a gente limpa o nosso interior, nós estamos automaticamente contribuindo para a limpeza
do inconsciente coletivo. Cara, e essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, sabe? O tanto que o filme me mostrou isso, dessa diversidade de núcleos convivendo juntos, e que isso não foi uma questão central do filme. E se o que você tá fazendo tá certo ou tá errado depende do século, depende do momento, depende do hoje, faça o que o seu coração te pedir pra fazer, desde que seja uma parada ecológica. Te faça bem pro outro e faça bem pro meio. Certo, galera? E aí a gente fica com essa primeira reflexão pra começar a semana com esse filmaço de The Old Guard. Se você ainda não assistiu, aqui já foram alguns spoilers. Eu aviso que ao longo da semana vai ter muito mais. Porque aqui a ideia é o quê? Lá no Instagram, @RenataSimões, Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto, mesmo perfil do TikTok. A gente fala lá na quarta-feira qual que vai ser o filme pra assistir. A ideia é a gente assistir junto e refletir aqui ao longo da semana nos episódios deste podcast. Inclusive, a dica de inglês é com essa cena. A dica de inglês é dessa cena. Você sabe como que fala em inglês? Depende. Depende de. E aí, vocês são mocinhos ou bandidos? Depende do século. Depende do século. Se o que a gente está fazendo hoje for analisado pelas pessoas do século V, vai ser analisado de uma forma. Se for analisado pelas pessoas do século XXI, vai ser analisado de outra forma. Então, para poder saber se a gente é mocinho ou bandido, me fala em qual século que você vai querer analisar o que a gente está fazendo. Então, depende. Depende do como que a gente fala isso em inglês. Dica que vai estar hoje lá no canal do Telegram, Galera da Expansão. Inclusive, eu te espero por lá. Galera, uma ótima semana pra todo mundo. Vocês têm uma semana incrível, uma segunda-feira maravilhosa, uma semana cheia de coisa boa pela frente. Tem muita reflexão aqui nesse podcast essa semana e eu te espero no episódio de amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau!